Existe algo na consciência humana que quase ninguém percebe enquanto está vivendo dentro da rotina. A atenção, não como ideia abstrata, mas como ponto real onde a experiência acontece. Tudo que o ser humano chama de vida passa por esse filtro. O que ele vê, sente, interpreta e acredita, tudo depende de onde a atenção está fixada, e por si só já muda completamente a forma de entender a realidade, porque a atenção não é apenas escolha, ela pode ser deslocada constantemente, de forma suave, contínua e quase imperceptível. E quando isso acontece por tempo suficiente, o ser humano começa a acreditar que está escolhendo livremente, enquanto na prática está apenas reagindo ao que ocupa sua percepção. É nesse ponto que a estrutura começa a ficar interessante, porque não é necessário proibir nada, basta manter a atenção ocupada. E uma atenção ocupada não observa o próprio funcionamento, ela apenas segue. E quanto mais ela segue, menos ela questiona onde está sendo guiada. No dia a dia, quase ninguém percebe onde a própria atenção está sendo colocada, porque tudo acontece rápido demais para ser observado com calma. O ser humano acorda e já é puxado para algum tipo de estímulo, informações, mensagens, imagens, responsabilidades, pensamentos automáticos, e antes mesmo de perceber que está consciente, ele já está reagindo ao que aparece. Isso cria uma sensação de vida contínua, mas sem pausa real de observação, como se tudo estivesse sempre acontecendo, sem espaço entre os acontecimentos. E quando não existe espaço, não existe observação profunda. A atenção não consegue se ver, ela apenas se move, de um ponto para o outro, de um estímulo para o outro. E nesse movimento constante, algo importante se perde, a capacidade de perceber o próprio padrão. Porque não é o conceito em si que prende a consciência, é a velocidade de troca entre os conteúdos. E quanto mais rápida é essa troca, menos o ser humano percebe que está sendo conduzido por ela. Ele sente que está no controle, mas o controle, nesse nível, não está na escolha do que olhar, e sim na ausência do tempo para perceber que existe uma escolha sendo feita. Quando você começa a observar com mais calma onde a atenção humana realmente se fixa, um padrão começa a aparecer. Não é aleatório, existe uma repetição constante de forma como a consciência é puxada de um ponto para o outro. Primeiro algo chama a atenção, depois algo responde a esse estímulo, em seguida outro estímulo surge, e antes que qualquer coisa seja realmente compreendida, a atenção já mudou de lugar. Esse movimento contínuo cria uma sensação de realidade sem fluxo permanente, mas não de profundidade, e sim de passagem, como se tudo existisse sempre acontecendo, mas nada estivesse sendo realmente observado até o fim. E isso é importante, porque nada é observado até o fim, nada é realmente compreendido em sua totalidade. A experiência se fragmenta, e uma consciência fragmentada começa a depender cada vez mais de referências externas para se orientar. Ela não sustenta mais a própria observação por tempo suficiente para formar entendimento profundo. Então ela começa a sugerir o ritmo do ambiente, e não o contrário. Nesse ponto, o que parecia apenas rotina começa a revelar outra característica, um sistema que mantém percepção e movimento constante, não permitindo fixação prolongada, não permitindo silêncio sustentado, não permitindo pausa real de observação. E quando a consciência perde a capacidade de permanecer fixa em um ponto por tempo suficiente, ela deixa de enxergar estruturas completas, passa a enxergar apenas partes, e partes isoladas nunca mostram o todo.
Quando esse movimento constante de atenção repete por tempo suficiente, ele deixa de ser apenas um comportamento momentâneo. Ele começa a virar um padrão de experiência. A pessoa não percebe mais o mundo de forma contínua, ela percebe em recortes. E um recorte após o outro, uma situação depois da outra, um estímulo depois do outro. E isso cria uma sensação estranha de realidade fragmentada, mas funcional. Tudo parece normal por fora, mas por dentro, a experiência nunca se completa totalmente. Sempre falta algo que não foi plenamente observado. E quanto mais isso acontece, mais a consciência começa a depender de estruturas externas para organizar o que sente e percebe. Regras, narrativas, explicações prontas, referências constantes. Não porque isso seja de forma direta, mas porque a própria percepção já não sustenta mais uma leitura contínua da realidade. Ela precisa ser guiada, e quando a percepção precisa ser guiada o tempo todo, ela começa a perder a autonomia de observação, não no sentido de ausência de comportamento, mas no sentido de ausência de pausa. Sem pausa, não existe integração. Sem integração, a experiência nunca se transforma em compreensão profunda, ela permanece em movimento. Existe uma coisa que a maioria das pessoas ainda não percebeu. O sistema não precisa mais esconder a prisão, porque ele descobriu algo muito mais eficiente: fazer com que a própria consciência ame as correntes que carrega. Hoje, a distração virou identidade, a ansiedade virou rotina, o esgotamento, normalidade. E o silêncio interior foi substituído por estímulo o tempo todo. As pessoas acordam, pegam o celular, consomem densas informações fragmentadas, absorvem emoções artificiais e dormem sem sequer terem passado alguns minutos em estado real de presença. Isso não acontece por acaso. Existe um enfraquecimento contínuo da percepção humana. Ele acontece em várias camadas ao mesmo tempo: física, mental, emocional e espiritual. Tudo hoje parece feito para afastar o ser humano da própria essência. A alimentação, o excesso de estímulos, o barulho constante, a hipnose visual, a fragmentação da atenção, o ataque à identidade, a destruição da capacidade contemplativa. Tudo isso gera uma consciência cansada. E uma consciência cansada não percebe o véu, porque o véu não funciona apenas escondendo, ele funciona drenando energia, presença, percepção, e quanto mais desconectada a pessoa fica do próprio centro, mais fácil ela se torna de ser conduzida. É por isso que tanta gente sente que existe algo errado no mundo, mas não consegue explicar exatamente o que é, porque no fundo a consciência percebe, mesmo quando a mente ainda não consegue organizar o que está vendo. Existe um movimento para tantas pessoas sentirem que perderam a conexão consigo mesmas, e não, isso não é apenas cansaço moderno. Existe uma inteligência operando através do ruído. Quanto mais distraída a consciência se torna, menos ela percebe aquilo que influencia seus pensamentos, impulsos e emoções. A maioria das pessoas acredita que vive apenas no mundo físico, mas a realidade humana nunca foi somente material. O ser humano sempre esteve conectado a camadas mais sutis da existência, mesmo sem perceber. E é exatamente nessas camadas que certas influências atuam com mais facilidade, porque uma consciência sem presença, sem silêncio, sem percepção interior, se torna extremamente vulnerável. E é por isso que o sistema moderno trabalha tanto tempo para impedir o estado contemplativo. O excesso de estímulo não é só entretenimento, ele funciona como bloqueio. Quanto menos a pessoa olha para dentro, menos ela percebe o que está sendo colocado dentro dela. E talvez seja justamente por isso que tantas pessoas hoje não conseguem permanecer em silêncio, nem por alguns minutos, porque quando o silêncio começa, algumas camadas começam a emergir. Sensações, intuições,
percepções e presenças. A maioria foge disso imediatamente. Volta para o barulho, volta para a distração, volta para o fluxo constante de informação artificial. Porque no fundo, o mundo moderno treinou o ser humano a ter medo da própria consciência. E quando isso acontece, o véu continua funcionando perfeitamente, não apenas escondendo a verdade, mas impedindo que a consciência humana consiga sustentar a percepção suficiente para enxergá-la.